Olá, hoje dando continuidade à série do livro de Jó, do capítulo 9 ao capítulo 11. Aqui no capítulo 9, Jó começa reconhecendo uma grande verdade, que Deus é justo e poderoso, e nenhum ser humano pode se justificar plenamente diante dele. Ele admite que, se alguém quisesse discutir com Deus, não conseguiria responder a uma só pergunta entre milhares. Deus é descrito como soberano absoluto, capaz de mover montanhas, abalar a terra, ordenar ao sol que não brilhe e dominar as forças do universo. Apesar desse reconhecimento, Jó expressa sua angústia. Justamente por Deus ser tão poderoso, ele se sente incapaz de defender sua inocência. Mesmo que fosse justo, suas próprias palavras o condenariam diante de um Deus tão grande. E por isso Jó afirma que Deus destrói tanto o íntegro quanto o ímpio. E aqui é revelado sua confusão diante do sofrimento, pois Jó chegou à conclusão de que Deus tanto destruirá aquele que é justo, como destruirá aquele que é injusto. E Jó se sente muito mal por não ter a capacidade de se aproximar de Deus, como num tribunal humano, onde duas partes iguais podem dialogar. Ele diz que não há entre ele e Deus um mediador que coloque a mão sobre ambos e permita uma conversa justa. Jó gostaria que Deus afastasse o seu terror para que ele pudesse falar sem medo. E o capítulo 9 termina com Jó expressando seu desespero. Mesmo reconhecendo sua inocência, ele se sente esmagado pela grandeza divina e sem esperança de apresentar sua causa diretamente diante de Deus. Ou seja, aqui Jó se encontra sem esperança de ter o seu problema solucionado. Mesmo ele não tendo pecado, parece que Deus não o responde. Parece que Deus não está vendo o seu sofrimento. E agora, no capítulo 10, Jó continua falando que está cansado da própria vida. E Jó questiona a Deus se ele tem prazer em oprimir o fraco enquanto parece favorecer os ímpios. Em seguida, Jó relembra como Deus o formou com cuidado desde o ventre. Moldou seu corpo como um artesão, deu-lhe vida, ossos, nervos e o protegeu com amor. Justamente por isso, ele não entende por que o mesmo Deus que o criou com tanto zelo, agora o destrói. Jó afirma que, se fosse ímpio, já estaria condenado, mas mesmo sendo justo, não encontra descanso. Para Jó, seja culpado ou seja inocente, o resultado parece o mesmo, que você sentirá dor e humilhação. E o capítulo termina com um pedido comovente. Jó pede que Deus o deixe em paz, por um pouco, antes que ele morra. E agora veremos o capítulo 11. Um dos três amigos que estavam ali, chamado Zofar, que ainda não havia falado nada, começa a conversar, e de maneira mais dura ainda e impaciente do que os outros dois amigos. Ele acusa Jó de falar demais e de se justificar excessivamente. E ainda diz que Jó merece mais castigo do que está tendo, dizendo que Deus estaria sendo
misericordioso para com Jó. E ele o acusa de ter cometido um pecado escondido, e por isso a razão de seu sofrimento. E pede para que Jó se arrependa de verdade. E é assim que o capítulo 11 termina. Aqui concluímos mais um vídeo. Espero você no próximo vídeo para darmos continuidade à história do personagem Jó.